Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Continuaremos o estudo da trigonometria e aqui vos fala o professor mestre Aristônio Almeida. Vamos juntos. Bem, na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo das relações trigonométricas fundamentais. Vocês devem estar lembrados que na última aula nós estudamos a relação trigonométrica fundamental 1, que foi exatamente a relação entre o seno e o cosseno. Nós vimos que seno ao quadrado de um certo ângulo alfa mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo alfa é igual a 1. Ou seja, para qualquer ângulo, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Esta, pessoal, é a relação trigonométrica fundamental 1. Na aula de hoje, nós veremos as relações trigonométricas fundamentais, as demais, né? As relações trigonométricas fundamentais 2, 3, 4 e 5. Quais sejam? Inicialmente, aqui a relação trigonométrica fundamental 2, a tangente. Pessoal, a tangente na circunferência, nós estudamos a tangente no triângulo retângulo e vimos que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aplicando esta relação na circunferência, nós chegamos à seguinte conclusão, que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Em outras palavras, tangente é seno dividido por cosseno. Vale ressaltar o seguinte, vamos lembrar que na circunferência trigonométrica, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Veja que aqui nós temos uma fração. O denominador de uma fração não pode ser zero, não é verdade, pessoal? Então, quando eu tenho aqui o cosseno de zero, vocês lembram que o cosseno de zero vale 1, mas o cosseno de 90 ou π sobre 2, né? 90 ou π sobre 2, quando eu trabalho em radianos, ele vale quanto? Ele vale zero. Lembrem-se que o cosseno de π sobre 2 vale zero. O de 180 ou π vale 1, menos 1, né? O de 270 ou 3π sobre 2 também vale zero. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, lembrem-se que os valores que estão nas extremidades do eixo vertical têm cosseno zero, ou seja, π sobre 2, e sempre que eu dou meia volta, que eu ando π, meia volta equivale a π, equivale a 180 graus. Eu saio do 90 para o 270. Quando eu der mais meia volta, eu vou chegar sempre num local que o cosseno vale zero. Portanto, a tangente não é definida nesses pontos. Ou seja, a tangente de alfa é seno dividido por cosseno para qualquer ângulo alfa, tal que alfa tem que ser diferente, atenção, alfa tem que ser diferente. Se eu considerar o alfa na primeira volta entre 0 e 2π, né, qualquer ângulo entre 0 e 2π, na primeira volta completa da circunferência, vocês viram aqui que o alfa para a tangente, o alfa não pode ser π sobre 2, ele não pode ser 90. Por que ele não pode ser 90, pessoal? Porque o cosseno de 90 é zero. E eu não posso ter zero no denominador de uma fração. E o alfa também tem que ser diferente de 3π sobre 2. Isso para a primeira volta, pessoal, né? Se o alfa está nesse intervalo. Agora, generalizando, de forma geral, a tangente, né? A tangente de alfa, que é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, ela é definida para qualquer número real, com exceção do, vamos dizer, para as infinitas voltas. O alfa tem que ser diferente de π sobre 2. Ora, quando eu chego no π sobre 2, cada vez que eu dou meia volta é π, equivale a π, a 180 graus. Eu estou falando aqui as medidas em radianos que representam números reais. Portanto, ele terá que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. O que significa esse k vezes π? Cada vez que eu dou meia volta, que eu ando π com esse k pertencente aos números inteiros. Inteiros porque eu tanto posso ir pelo lado positivo, como posso vir pelo lado negativo.
Então fica aqui definido a tangente de alfa como sendo o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, mas o alfa não pode ser nem π sobre 2, nem 90 graus, e nem 90 graus somado a qualquer múltiplo de 180. Isso aqui são os múltiplos de 180. Uma vez 180, duas vezes 180, três vezes, quer sejam positivos ou negativos. Ok, pessoal? Então, eis aqui a relação trigonométrica fundamental 2, que a posterior nós aplicaremos na resolução de situações envolvendo seno, cosseno, tangente, envolvendo, em suma, as razões trigonométricas, beleza? Vamos falar agora da relação trigonométrica fundamental 3. Qual é a relação trigonométrica fundamental 3? É a cotangente, pessoal. E a cotangente no círculo trigonométrico, a partir de uma semelhança de triângulos, nós conseguimos provar que é cosseno de alfa dividido por seno de alfa. Lembrem-se que a tangente, como vimos agora há pouco, é seno dividido por cosseno. A cotangente é o cosseno dividido por seno. Por isso que nós podemos escrevê-la desse modo, ó. Dizer que a cotangente de um certo ângulo alfa é o inverso da tangente. Tá certo? É 1 sobre tangente. O que significa 1 sobre tangente? É o inverso da tangente. De fato, se eu inverter, pessoal, inverter o inverso multiplicativo. Ó. O de baixo sobe e o de cima desce. Então, enquanto a tangente é seno dividido por cosseno, a cotangente é cosseno dividido por seno. Por isso, eu posso escrever ela dessa outra fórmula. Cotangente de alfa é 1 dividido por tangente de alfa. Se a cotangente é o inverso da tangente, a tangente também é o inverso da cotangente. Eu posso escrever que tangente é 1 dividido por cotangente, ok, pessoal? Ora, olhando aqui para a fórmula da cotangente, nós vemos que quem está no denominador é o seno de alfa, o seno do ângulo. E vocês devem lembrar também em quais pontos o seno é igual a zero, porque onde o seno for zero, a cotangente não existe. Eu não posso ter zero no denominador. Assim como nós vimos aqui na tangente, que onde o cosseno é zero, a tangente não existe, ó. Por isso que o alfa tem que ser diferente. O que eu estou dizendo é que nesses pontos aqui, a tangente não existe. Então, lembrem-se que na primeira volta, né, esse é o eixo dos senos, o vertical. Então, aqui no zero, no 180, que é π, e quando eu completo a volta no 2π, nesses três pontos, o cosseno é zero. Vocês lembram que o cosseno... Desculpem, cosseno não, pessoal. Aqui eu estou interessado no seno, que é o que está no denominador, né? Vocês lembram que o seno de zero é zero, que o seno de π é zero e que o seno de 2π é zero. E se eu continuar, ó, 3π, 4π, cada vez que eu somo π, o seno continua dando zero. Então, se nós definirmos na primeira volta, ou seja, se o alfa estiver de 0 a 2π, o alfa terá que ser diferente de 0, o alfa terá que ser diferente de π e o alfa terá que ser diferente de 2π. Nesses três pontos, a cotangente não existe, ela não é definida. Mas para dizer de uma forma geral, para infinitas voltas, nós vamos dizer o seguinte, que a cotangente de alfa é igual ao cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa, com o alfa diferente de k vezes π, com o k pertencente aos inteiros. Sempre que eu multiplicar k vezes π, porque ó, se o k for 0, 0 vezes π, 0. Se o k for 1, 1 vez π, 1π. Se o k for 2, 2 vezes π, 2π, e assim sucessivamente. Sempre nesses pontos eu vou cair numa dessas extremidades, nas extremidades aqui do eixo horizontal, e nessas extremidades os senos são sempre iguais a zero. Ou seja, o denominador da fração aqui fica zero, e quando o denominador é zero, a cotangente não existe. Por isso que tem que ser... Ó, pessoal, aqui é diferente, né? Eu tinha botado igual, mas é diferente. A cotangente de alfa é cosseno dividido por seno, mais o alfa
tem que ser diferente de Κ, porque se o alfa for Κ, nem existe a cotangente. Beleza, pessoal? Então já temos aqui mais duas relações trigonométricas. A tangente, que é seno dividido por cosseno, e a cotangente, que é cosseno dividido por seno. Eia, prossigamos. Vamos ver agora a relação trigonométrica fundamental 4, secante, que a abreviação é SEC, tá certo? A secante, pessoal, nós também conseguimos demonstrar que a secante é 1 dividido por cosseno. Cuidado, pessoal, a tangente é o inverso da cotangente e a cotangente é o inverso da tangente, mas a secante não é o inverso da cossecante. A secante é o inverso do cosseno. Secante é 1 dividido por cosseno. Beleza? Fiquem atentos. E também a secante não é com seno. A gente fica com a tendência de querer que a secante seja com o seno e a cossecante com o cosseno. Mas não é. A secante é o inverso do cosseno, ou seja, é 1 dividido por cosseno. E analogamente ao que fizemos na tangente, lembrem-se que a tangente é seno dividido por cosseno. Veja que no denominador é o cosseno e aqui também no denominador é o cosseno. Da mesma forma, ó, quando eu tiver na primeira volta, obviamente eu vou excluir os mesmos pontos que eu excluí para a tangente, porque é o denominador que não pode ser zero, ó. Então, o meu alfa terá que ser diferente de π sobre 2 e o alfa terá que ser diferente de 3π sobre 2. E também generalizando, né? Generalizando aqui para isso aqui para a primeira volta. E se eu tiver infinitas voltas, eu vou dizer, ó, que a secante de alfa é 1 sobre o cosseno de alfa, mas que o alfa tem que ser diferente de π sobre 2, que é o 90, porque no 90 o cosseno de 90 é 0 e eu não posso ter 0 no denominador. 1 sobre 0 não existe, né, pessoal? Mas Κ, por que Κ? Porque sempre que eu dou meia volta, ou seja, sempre que eu ando π radianos, eu caio num ponto em que o cosseno é 0. E o cosseno sendo 0, a secante não existe. Esse K pertence aos inteiros, porque eu tanto posso vir pelo lado positivo, como posso vir pelo lado negativo. E para fechar as relações trigonométricas fundamentais, nós temos ainda a cossecante. Pessoal, a cossecante de alfa é 1 sobre o seno de alfa. Enquanto a secante é 1 sobre cosseno, ó, relembrando rapidinho o que vimos até agora. Tangente é seno dividido por cosseno. Cotangente é só inverter a tangente. É cosseno dividido por seno. Secante. Secante, pessoal, é o inverso do cosseno. E a cossecante é o inverso do seno. A cossecante é 1 sobre o seno. E analogamente à cotangente, que quando tem o seno no denominador, na primeira volta eu terei que excluir quais valores? Se olharmos lá na cotangente, atenção, ó, na cotangente nós tivemos que excluir 0, π e 2π, porque o seno está no denominador. Então aqui na cossecante, que o seno também está no denominador, o alfa terá que ser diferente de 0, o alfa terá que ser diferente de π, isso para a primeira volta, e o alfa terá que ser diferente de 2π. Analogamente ao que fizemos anterior, podemos generalizar dizendo que a cossecante de alfa, atenção pessoal, ó, deixa eu ajeitar aqui, né? Meu Deus, perdi o prumo da mão, vamos lá. A cossecante de alfa é 1 sobre o seno de alfa, tá certo? Mas com um detalhe, o alfa tem que ser diferente de K vezes π, com o K diferente de 0. Pessoal, não se apavorem com essas exceções aqui não, porque se você tentar realmente resolver pela fórmula nesses pontos, você vai ver claramente que não é possível, que a cossecante não existe, tá certo?
Isso aqui é só dizendo os pontos onde, em cada um caso, onde a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante não existem. Para resumir as 5 relações trigonométricas fundamentais, vejamos novamente cada uma delas. Atenção, ó, resumidamente, ó, nós havíamos visto nas aulas anteriores a relação trigonométrica fundamental 1. Essa relação relaciona o seno e o cosseno de um arco e é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras e diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é igual a 1, né, pessoal? Nessa aula nós vimos as outras relações, a tangente, que é o seno dividido pelo cosseno, lembrando que o alfa tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com o k pertencente aos inteiros. Não é isso, pessoal? Ela não pode ocorrer porque o cosseno de 90 é 0 e quando eu somo meia volta continua sempre sendo 0. Vimos que a cotangente é o cosseno dividido pelo seno e o alfa tem que ser diferente de kπ, com o k pertencente aos inteiros, né, pessoal? Já a secante é o inverso do cosseno e, analogamente à tangente, o alfa terá que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros, beleza? E a cossecante é o inverso do seno. Essa barrinha aqui não existe não, né, pessoal? A abreviação de cossecante é só CSC. Essa barrinha aqui foi um erro na hora que eu digitei, beleza? Então, a cossecante de alfa é 1 sobre o seno de alfa e, mais uma vez, o alfa tem que ser diferente de kπ, com o k pertencente aos inteiros. Porque o seno de 0 é 0, de 180 é 0 e assim por diante. Resumindo, tangente, seno dividido por cosseno, cotangente, cosseno dividido por seno, secante, 1 dividido por cosseno e cossecante, 1 dividido por seno. Nesta aula nós mostramos as 5 relações trigonométricas fundamentais e suas restrições, a restrição para cada uma. Na próxima aula nós veremos exemplos aplicando estas relações trigonométricas, ok? Vamos ficando por aqui com essa videoaula. Um abraço a todos.